Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos podem assentar, ficar à vontade. Vamos lá. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas 9:23. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Eu vim trazer esse tema de renúncia. Eu dei o nome dessa pregação de O Chamado à Renúncia. No domingo passado, o pastor me chamou, né, e eu falei assim para ele que dava para ministrar tranquilo, que eu já tinha uma mensagem praticamente preparada. E aí ele até complementou, né, que é só lapidando durante a semana. E realmente eu tinha, só que os meus planos não eram os planos de Deus. Eu ia terminar a minha série de demonologia hoje, mas Deus me deu uma mensagem aí durante a semana com outro propósito. Mas mesmo assim, tecnicamente, ela estava meio se construindo automaticamente. Que essa mensagem eu quero falar bastante de um cunho pessoal, então eu só pretendo não me estender nessa parte para que não fique tão pessoal, porque como minha mãe acabou de orar, a gente veio ouvir aqui a voz de Deus, não a minha voz. Porque se também fosse para ouvir a minha voz, você estava mal de gosto, né? Porque aqui só mais afinado que eu acho que é o pastor, meu pai, mas eu estou ali na fila. Então, que a gente venha ouvir a voz de Deus. Não Amém. Vamos lá. O que é a renúncia? Primeiramente, acho que a renúncia é um dos pilares da nossa fé, do nosso estilo de vida com base no cristianismo. Não é possível ser um cristão de fato sem renúncia, porque Jesus ele veio a essa terra e ele renunciou tudo que ele tinha. Não foi uma parte da sua vida que ele renunciou, mas foi a sua vida por completo, a sua divindade, a sua intimidade e ligação com Deus que ele renunciou, para que o propósito dele fosse cumprido, o propósito de salvação para todos nós. Então eu acho que essa é uma parte importante da nossa caminhada, muito importante. E aí eu vou falar, né, por que eu estou dizendo que essa pregação se autoconstruiu em cima da minha vida, no caso da minha semana, né? Da minha vida um pouquinho também, mas enfim, eu tive alguns sinais de o porquê que eu deveria falar sobre isso e não sobre o que eu tinha planejado. O primeiro sinal vem um pouco anteriormente, já algumas semanas que isso vem acontecendo, e eu percebia que toda vez que eu ia orar, eu começava imaginemos que você está orando e você vê um vulto passando, e não só um, mas vários, passando tipo como se estivesse voando. E eu via isso toda vez que eu estava orando, e eu estava meio amedrontado às vezes, e eu falei assim: eu tenho que consertar alguma coisa na minha vida. Talvez eu esteja colocando Jesus como principal. Alguma coisa está faltando na minha vida. Eu pensei, isso começou a partir do momento que eu comecei a fazer a minha série. Eu falei, o capeta tentando atentar minha vida, que tá mandando os demônios dele aí
para soar toda hora que eu vou de encontro com Deus, isso aparece. E aí eu não fiz nada a respeito, eu continuei orando, lendo a Bíblia de forma normal. E aí essa semana chega, acho que foi no sábado, na sexta, que eu e minha mãe estavam assistindo um filme, né? Foi A Forja, não sei se foi a sexta ou foi no sábado, que se chama A Forja ou O Poder da Transformação. Eu recomendo para todo mundo, é muito bom. Eu não assisti inteiro, eu quero assistir do começo, mas é um filme muito bom, eu gostei muito. Eu recomendo para todo mundo que quiser, A Forja ou O Poder da Transformação. E aí teve um momento que o garoto, que era o protagonista do filme, ele já está lá na empresa que ele tá trabalhando, e esse filme é sobre renúncias, é sobre verdadeira transformação. Aqui, como o pastor já disse, a gente tem que ter transformação. Não adianta a gente fazer alguma coisa sem a gente ser transformado de forma verdadeira. E aí ele começa a pensar: Deus, o que eu tenho que fazer para te seguir de forma plena? E aí ele começa a olhar o quarto dele, ele arruma. Depois de tudo arrumado, ele fala: o que eu tenho que fazer? E aí ele olha para a tela de televisão dele e ele vê lá a tela, o console e o controle do jogo dele. E aí eu pensei, e antes de eu parar para assistir o filme, eu estava justamente jogando, e minha mãe, aí, inclusive, ela falou: tá vendo aí, seu Cauê? Olha o joguinho aí que você não larga. E aí eu pensei ali no momento, eu refleti sobre, mas foi passando. E um dia depois, um dia ou foi dois, eu não lembro se foi sexta ou se foi sábado, aí o Mateus veio pregando no domingo. Ele trouxe uma mensagem e ele deu um exemplo da boia, né, que é usada, o exemplo da praia, enfim, que o C.S. Lewis usa no Peso da Glória, de que quando você está na praia e você se deixa entrar no mar, só que você ainda está com uma boia agarrada no seu corpo, você não consegue ser pleno, você não consegue mergulhar. A sua boia está te puxando para a terra, para que você não se afogue, você não mergulhe. Você ainda está preso àquela praia. Aí passou, eu também fiquei pensando sobre aquilo, mas nada demais. E aí eu acho que foi na segunda ou foi na terça que eu estava orando de novo. E de todas as minhas orações, aquela foi a mais, sim, parece que foi real. Sinceramente, eu acho que eu nunca tinha visto nada como aquilo na minha vida. Eu fechei os olhos. Só para recapitular, eu fiz um teste para ver antes das minhas orações. Eu fiz um teste, eu falei: será que é só quando eu fecho os olhos? E eu, às vezes, durante o dia eu fechava os olhos e eu não via nada. Era só quando eu estava orando. Eu estava inconformado que aquilo era alguma coisa mesmo. Eu pensei que era coisa da minha cabeça. E aí, que nem eu estava dizendo, foi terça ou foi segunda, eu comecei a orar, que eu ia ler a Bíblia, e justamente para estudar, né? E de repente, uma mão como se fosse uma mão fina, muito grande assim, com algumas garras, imagine tipo uma garra de um animal muito fina, assim, como se fosse esquelética, veio assim, ó, no meu rosto. Eu nunca tinha visto aquilo, gente. Eu fiquei apavorado, é sério, uma coisa muito séria. Eu fiquei trêmulo naquela hora. E eu falei: tem alguma coisa de errado na minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. E aí eu comecei a lembrar de tudo que aconteceu, e eu comecei a alinhar os fatos. Eu falei: já tinha vindo as orações, aí veio o filme, aí veio a pregação que o Mateus trouxe,
veio essa última oração que eu achei muito estranha. E para consolidar, eu acho que foi um vídeo que eu estava assistindo e apareceu assim uma mensagem. E disse assim no vídeo: o pecado só como que foi? Só não parece pecado até o momento que você tenta se livrar. E aí, com todo essa carga, essa série de acontecimentos, eu falei, alguma coisa eu tenho que mudar e eu acho que eu já sei, eu só não quero admitir para mim mesmo. E aí eu fui, abri meu celular, eu desativei temporariamente as minhas redes sociais e o meu jogo que eu tanto jogo, que eu só jogo esse jogo, que é de futebol. E eu fiquei aí pensando, acho que é isso que eu tenho que fazer, que não seja talvez de uma vez, mas que eu corte isso da minha vida. E aí eu tenho, né, eu criei uma meta de que esse jogo ou pare completamente, ou vá devagar, mas que alguma coisa eu faça sobre isso. E as redes sociais eu quero ter como objetivo somente para que eu pretendo gravar vídeos, né, sobre as minhas pregações, enfim, sobre vídeos com conteúdo cristão. Só para isso, para entretenimento não. Diminuir as horas de celular, porque sempre foi, depois que eu ganhei o meu primeiro celular, acabou sendo um vício. E eu estava hoje falando isso com a minha mãe sobre a inteligência artificial, né, que é uma ferramenta. O celular deveria ser uma ferramenta, só que a gente usa como um estilo de vida, muitas das vezes. E aí eu falei que eu tive uma palestra na minha faculdade sobre inteligência artificial dentro do direito, e o palestrante, né, que era um professor, doutor, ele usou a inteligência artificial como uma ferramenta. Ele deu um exemplo, né? Ele falou assim: um martelo, pense numa ferramenta, né, que a gente está acostumado, uma ferramenta física. Martelo. Para que o martelo serve? Para pegar um prego e colocar em algum lugar, para fixar alguma madeira, enfim, colocar na parede, literalmente para pregar. E só que eu já vi casos de assassinato que a pessoa usou um martelo para matar outra pessoa, porque ele pode ser utilizado, assim como ele é utilizado como uma ferramenta, ele pode ser utilizado como uma arma. A única diferença o martelo é o mesmo, a mesma composição, ele é aquele bloquinho de ferro com um cabo de madeira, só que a diferença é quem usa e como utiliza. E então eu tive como esse propósito nessa semana. Eu espero que eu consiga fazer isso durante a minha vida, porque eu percebi que eu preciso de mudança, que eu não estou fazendo o que eu posso fazer, o que eu deveria fazer, e com tudo que Deus me deu como recurso para que eu fizesse pelo seu reino. Então, eu percebi, eu estou usando esse martelo não é para colocar um prego na parede. Talvez eu esteja usando esse martelo até como para não matar os outros, mas talvez matar a mim mesmo. Quantas das vezes nós estamos utilizando o martelo não como ferramenta, mas como arma? E aí, então, eu espero cumprir esse propósito, eu espero estar firmemente nos caminhos do Senhor para que isso aconteça, porque se partir de mim eu não consigo. E aí é um chamado que eu faço a todos. Quais das coisas que estão te segurando nessa terra que você pode renunciar pelo nome de Cristo, pelo nome do seu Rei?
pela glória de Deus. Quantas das coisas que ocupam o seu tempo, que ocupam a sua vontade, a sua força de vontade, a sua disciplina, quantas das coisas estão te segurando no pé? E aí eu mostro que não é só o pecado, gente. Não é só o pecado. Isso é uma coisa que nem eu estava dizendo, às vezes eu não estava querendo ver o que era, mas eu já sabia o que era. Não era o pecado. Não era. O jogo não tem nenhum problema, gente. A questão é que eu fiz dele algo na minha vida maior do que eu deveria ter colocado ele. Numa posição maior do que as coisas que deveriam ser verdadeiramente aqui hoje. Que é a Bíblia, os meus estudos, a minha rotina, a minha vida, a minha saúde, meu sonho. Então eu percebi, está errado. Acho que é por isso que Deus tem falado tanto comigo, tem me mostrado tantas vezes alguma coisa. E aí eu até lembrei do meu pai, que ele já contou essa história aqui várias vezes, que ele dizia que na época praticamente do começo da conversão dele, que ele tinha sonhos de que alguém estava matando ele e que tinha algo de errado, e que ele estava percebendo que a prioridade dele, que eu acho que na época era bastante o trabalho, acredito, não era a prioridade que ele deveria ter. Na verdade era Deus. Que ele até disse para minha mãe que ele precisava ir para a igreja, e ela perguntava para ele: quando que você chega em casa meia-noite e sai de casa às 4 horas da manhã? Então, vejam, o trabalho não é um problema. Deus instituiu o trabalho ao homem. Mas muitas das vezes a gente não vê o que realmente nos afasta de Deus, às vezes só por ter uma perspectiva focada, de túnel, procurando às vezes só um pecado. Mas às vezes nem sempre é o pecado que é o problema. Às vezes é uma companhia. Às vezes é um entretenimento. Às vezes é uma fonte de renda. Às vezes é o dinheiro. Às vezes é o puro prazer, puro se deleitar em si mesmo, em alguma coisa que você tenha, que você goste, um hobby. Nos estudos, tem gente que é viciada em estudar. Tem gente que a mente humana pode literalmente fazer de qualquer coisa um vício, se te gerar prazer e te deixar na zona de conforto. Porque o corpo busca a economia de energia. O nosso corpo ele é muito econômico. Ele busca a melhor ergonomia possível. Se não estiver te fazendo gastar energia com outras coisas, vai te gerar prazer. O seu corpo vai te dizer: faça isso, não está gastando energia. Se você fizer isso aqui, está gastando energia. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de, por exemplo, se adequar a uma rotina de exercícios, porque gasta energia. Ou às vezes de estudar, porque gasta energia. Coisas difíceis muitas das vezes gastam energia, e o corpo não quer isso. Isso é biológico. E aí, novamente voltando para o que eu tinha em mente na minha vida, né, que eu falei que não foi uma coisa só da minha semana, mas da minha vida, que aí eu comecei a refletir. Eu comecei a ler esse texto e Jesus disse assim: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Eu pensei: qual que é a minha cruz? Eu falei: minha cruz não é esse jogo de outra. Não é um entretenimento que eu busco. E eu pensei: o que é a minha cruz? Eu fiquei refletindo isso durante a semana e eu falei, eu estava olhando o meu bloco de anotações e lá tem alguns poemas que eu faço. E um dos meus poemas
que era falando justamente sobre mim, o nome do título é Arrogante, Narcisista ou Egocêntrico? E eu falei, eu sou a minha cruz. Desde criança eu me coloquei às vezes no centro do meu mundo. Eu sempre tomei que eu era importante, eu era o melhor e eu deveria ser o melhor em tudo aquilo que eu me propusesse a fazer. Isso criou uma série de coisas, criou determinação nas coisas que eu gosto de fazer, mas também criou arrogância com as outras pessoas. Eu já fui muito ignorante com várias pessoas, porque às vezes, talvez eu tenha visto que aquela pessoa tenha feito um trabalho melhor que o meu, ou que a pessoa achasse que era melhor do que eu. E eu fui tentando tratar isso da minha infância para cá. Eu percebia isso, as pessoas percebiam isso. E eu sempre tive esse eu como o centro. Eu percebi, eu sou uma pessoa muito egocêntrica. Eu tenho o ego, que é o eu, em grego, no centro das coisas. E eu percebi, a minha renúncia maior é a do meu eu. Eu não posso ter eu no meio. Quem deve estar no meio é Cristo. A vida de um cristão tem que ser cristocêntrica. Não existe a vida de um cristão egocêntrico. E eu fiquei pensando nisso durante a semana, eu fiquei remoendo isso, pensando, enquanto eu fazia os esboços da minha pregação, e aí eu comecei a lembrar de algumas coisas. Primeiro que falar o que eu já falei aqui também, o meu processo de conversão. Não na época exatamente que eu comecei a ir para a igreja, porque eu comecei a ir para a igreja muito novo, porque eu era conduzido pelos meus pais. Eu era totalmente dependente. Só que aí quando eu tive uma independência, vamos dizer assim, de pensamento, do que eu gostava e do que eu deveria fazer, que foi Deus me mostrando a partir da minha arrogância, que eu já falei, que a Gessiane, que é uma conhecida de todos, ela falou na igreja que a gente congregava, ela foi falar, ela fez uma pequena ministração, eu falei, se ela pode, por que eu não posso? Eu não sou bom? Então eu vou lá, pô. E aí eu fui até o meu pastor na época e pedi uma oportunidade para ele no próximo culto. E foi a primeira vez que eu falei. Foi difícil, eu estava amedrontado, eu sempre fui muito tímido. E aí, mas na época eu assistia muitos vídeos do Midinho, que foi, eu acho que um grande passo na minha, vamos dizer assim, me disciplinado perante a Bíblia, porque era realmente alguma coisa que me trouxe interesse, era um desenho que eu gostava de ver, e ele trazia sempre mensagens bíblicas baseadas no problema dos seus amigos. E aí eu pensei, depois também, eu estou fazendo direito e eu tenho grandes planos. E eu percebi que o meu egocentrismo, o meu narcisismo, a minha arrogância, eu acho que é o principal gatilho para todos os meus projetos. E eu percebi, é um chamado de Deus a mim, um chamado de renúncia e um chamado de abnegação. Eu tenho vários planos de doação, de movimento. Eu estava falando ontem com o Mateus sobre um plano que eu tinha, que eu batizei de a segunda reforma protestante. Depois eu vou falar mais, porque eu quero fazer uma série de mensagens sobre isso. Eu tenho projetos para acolhimento de pessoas. Eu não sei o que Deus tem planejado para mim, mas eu espero que nada seja voltado para mim, mas voltado para o reino dele. Amém. Glória a Deus. Porque como
um dos 5 solas da Reforma Protestante, só lhe deu glória. A glória é somente para Deus, somente para Ele, e ninguém mais é digno de receber essa glória. Meu pai comentou ontem uma frase que ele viu, né, do pastor Roberto Mocelin, que ele falou: eu não alcancei tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Que a gente venha pensar sobre isso e pensar, a nossa renúncia deve ser a maior atribuição que nós damos à nossa vida cristã. Que a gente renuncie, seja a vida, seja o tempo, seja o esforço, seja algo material, mas que a gente renuncie em prol de Cristo, em prol do seu reino. Porque tudo aqui vai passar, mas a sua vida é eterna. E cabe a você decidir. Porque se foi feito um chamado, você tem uma escolha de seguir esse chamado ou não. De ser uma morte eterna ou de ser uma vida eterna. E para a vida exige renúncia. Exige renúncia dessa vida aqui. Porque quando você aceita essa vida, você renuncia à vida eterna. Porque essa vida não é eterna. Nós temos que renunciar o que é da terra para receber o que é eterno. E aí eu queria fazer duas analogias rápidas de por que é importante a renúncia e como que Jesus faz esse chamado a nós. Vamos lá, a primeira analogia, vamos pensar num alpinista, um escalador mesmo. Está lá subindo a montanha do Everest, a maior montanha do mundo. E ele está lá escalando, e ele começou a sentir um peso. Ele falou: estou cansado. Ele está lá com a sua careta, com a sua corda, para ficar mais seguro ali, preso. E ele vira, pega a sua mochila que está nas suas costas e vê dentro da sua mochila. Lá dentro tinha um mapa, tinha água, tinha comida e tinha uma porção de bandeiras que ele queria colocar no pico do monte. Para falar assim: eu passei por aqui. Algumas pedras para ele fazer um montinho assim. E uma bandeira, né, do seu país, com seu nome. E aí ele fala assim: eu estou muito cansado. Se eu continuar com esse peso, eu não consigo subir. E aí você tem que ter uma visão estratégica no meio da adversidade e falar assim: o que eu devo deixar para continuar subindo? Então ele joga as suas pedras e as suas bandeiras, ele só deixa ali o que é essencial, porque ele precisa de água, precisa do mapa para continuar andando e precisa de comida. Só que todas as pedras, as bandeiras, que era de ferro, pesava na mochila. Não era nenhum problema, não era nada horrorizante, que ele não poderia deixar, mas era algo que estava sendo um empecilho na sua subida. Então ele joga tudo para o vale da montanha e ele continua subindo, porque assim ele consegue. Ele pegou o fardo leve e deixou pesado para trás, porque não era importante para a caminhada dele. Não era importante para o objetivo. O que adiantaria ele ter a bandeira se ele não consegue subir até o monte para colocar ela lá? Não adianta. E a segunda analogia é de como Jesus nos chama. Muitas pessoas veem, hoje em dia, né, que eu até comentei sobre redes sociais. Quando você entra numa rede social, você vê um influenciador, você vê uma pessoa famosa, o que ele fala? Escreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me segue, né? Olha o meu conteúdo, como é legal. Meu conteúdo é sobre curiosidades, o meu é sobre futebol, o meu é sobre filmes, o meu é sobre resenha de livro, sobre coisas
sobre desenho, sobre cultura pop, enfim. Meu conteúdo é legal, me siga. É gratuito para você se inscrever, ó, não custa nada. Tá aí. Só que Jesus não chama os seus dessa forma. Se Jesus tivesse no dia de hoje, ele não teria uma rede social para falar assim: se inscreve e assina o canal, que é de graça. Não. Por que os seus seguidores não eram chamados somente de seguidores? Eles eram chamados de discípulos. Porque Jesus tinha um discipulado. Ele não tinha seguidores, na maneira simples de dizer. Ele tinha alunos. E quando você chega numa sala de aula, o que você tem ali? Você tem o professor falando. Quando você começa a conversar uma conversa paralela à aula, ele pede silêncio. Quando você está distraído com alguma coisa, ele pede concentração. E no final dessa aula, ele vai te pedir a lição de casa. Ele pede renúncia daquilo que você gostaria de fazer para aquilo que você deve fazer. Para aquilo que vai te fazer chegar a um diploma, a uma prova. Ele passa provas para você fazer, para testar o seu conhecimento, para saber o que você sabe, para te ajudar a crescer e assim você conseguir se formar na faculdade, passar da época da escola, se formar. E Jesus é um professor. Jesus ensina. Ele não pede seguidores que deem um like no conteúdo dele. Jesus não pediu aprovação para a Bíblia. Ele não trouxe algo, um conteúdo que seja vazio ou complexo, mas que pedia a aprovação das pessoas. Ele veio trazer reforma, ele veio trazer reconstrução, destruição para construir algo novo, algo que seria o seu reino eterno. Ele não queria mais as coisas da terra, ele queria as coisas celestes. Assim como a primeira vez instituída no Jardim do Éden, para que tudo fosse perfeito. E ele pede o tempo todo: vinde a mim, segue-me, obedeça os meus mandamentos, e assim vocês serão meus discípulos, meus alunos, meus filhos e meus amigos. Não são seguidores, são pessoas íntimas, que sabem o caminhar do seu mestre, e assim como ele caminha, os seus filhos, seus seguidores, seus alunos, seus discípulos, seus filhos, seus amigos seguem da mesma forma. Nós não devemos olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que nos distrai do caminho certo, mas a gente deve olhar para aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. E aí, baseando-me na Bíblia, né, que é bem importante, já que a gente está falando do Cristo no centro, eu peço que os irmãos abram em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 25. A palavra do Senhor diz: eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adoraram o Senhor. O sacrifício de Ana é uma passagem incrível. Minha mãe aqui já trouxe, não sei se foi uma ou se foi mais de alguma vez, eu imagino que tenha sido mais de uma vez, inclusive, falando sobre a vida das mulheres na Bíblia. E o exemplo de Ana é maravilhoso. Ela não entrega algo dela, ela entrega o seu filho para fazer a obra do Senhor no templo. E aí você vê esse detalhe, tá, é o filho dela. Se você tiver a coragem de pensar que é só o filho dela,
Vamos colocar um pouco mais de intensidade nessa história. Era um filho que ela pedia há tanto tempo depois de ser separada, em perfeitos termos, separada de uma classe social que seria a mulher que dá filhos, pela segunda esposa do seu marido, que eu não me lembro o nome dela agora. Penina, obrigado. Que o tempo todo zombava dela, discriminava ela, porque ela não tinha filhos e ela já tinha muitos com seu esposo Eucana. E dito aquela situação, o primeiro filho que ela consegue do Senhor, ela oferece em sacrifício pleno e total. Esse vai ser o seu servo, porque você me deu um filho. E por que nós não fazemos isso? Não fazemos isso? Porque aquilo que Deus nos deu, a oportunidade de ter o conhecimento, de ter acesso ao conhecimento, de ter a oportunidade de levá-lo adiante, a gente não usa em prol de Deus, totalmente. Mesmo que sejam partes, que seja um processo longo e demorado, mas que a gente entregue a plenitude, que a gente mergulhe totalmente nas águas do Senhor. Não de forma parcial, deixando a cabeça para fora para respirar o ar, mas que a gente mergulhe totalmente. Segundo, Gênesis 12, Gênesis 12, 1. Então o Senhor veio a Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. E o capítulo 22 de Gênesis também, versículo de número 1. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão uma prova, convocando: Abraão, Abraão, ao que ele lhe darviu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho amado Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Abraão aqui, eu já vi muitas pessoas dizendo que Abraão levantou cedo, sem nem questionar Deus, para oferecer o seu filho, mas que se fosse a mãe de Isaac não teria ido. E eu vejo diferente, porque a promessa de Deus não tinha sido feita esqueci o nome da mãe de Isaac. Sara, obrigado, de novo. Não tinha sido feito a Sara, tinha sido feita a Abraão. Deus prometeu no capítulo 12 para ele sair da tua casa. Ele já deixou a casa dele, o povo dele, para ir para uma terra distante. Imagine nós aqui, Deus vem aqui e manda, sai do Brasil, vai para Cuba e vai pregar. Lá eu vou indicar o que você deve fazer. Eu imagino que poucos iriam. Eu, pelo menos, eu ficaria com o pé atrás. Imagine se você vai para um lugar que você não conhece o povo, que você não conhece a língua, que você não tem nada, porque ele pediu para deixar a casa do seu pai. Abraão tinha uma herança com o seu pai. Era para ele deixar tudo. Vai e eu te indicarei. E sem a menor pista. Não foi, vai para essa terra aqui que eu te darei uma nação, muitos filhos, uma promessa, posses. Não. Lá eu vou te dizer o que você vai fazer. E então, quando ele tem o seu filho da promessa, que a sua geração será como as estrelas do céu, infinitas, não dá para contar. Aí quando ele tem o primeiro filho, Deus fala:
sacrifica. Eu estou cumprindo a promessa na sua vida, vai, sacrifica. Dá o seu filho no holocausto. Então, o Evangelho não é uma zona de conforto. Não é para ficar no mesmo lugar. Não é para ficar do mesmo jeito que você foi resgatado. É para ter transformação. Amém. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas não ouvem esse chamado, porque é um chamado muitas vezes duro. E a gente tem o papel também de fazer esse chamado. Talvez de forma mais branda no começo, mas revelando tudo que Deus pede, não que Deus promete, como a maioria das igrejas faz. Porque Deus aqui ele não falou o que Abraão deveria fazer naquela terra, o que ele receberia, mas o que ele deveria fazer. As igrejas hoje em dia falam, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, vai te dar bênção. Não. Deus ele te pede coisas, porque ele já te deu tudo, só você não vê. E o terceiro texto, para finalizar, chegando ao final, peço que os irmãos abram em Mateus 19, versículo 16. A palavra do Senhor diz: Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou-o Jesus. Por que me faz perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos seus mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? E Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí continua: ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Esse texto, nessa semana eu refleti quão profundo ele é, e as pessoas muitas vezes não enxergam. Eu vejo isso no Brasil porque, é claro, o Brasil é um país de desigualdade social, de riqueza, que a maioria das pessoas não tem uma condição alta. Então, a pessoa vê esse texto aqui e fala: pô, difícil os ricos entrarem no céu. Eu não sou rico, então tá fácil. Só que aqui, o peso da mochila daquele alpinista para esse jovem rico era o dinheiro. Às vezes o seu não é o dinheiro. Às vezes o seu é um estilo de vida confortável que você gosta, que você não faz as coisas que você poderia fazer para melhorar. Um estilo de vida, sei lá, você não gosta de ver filmes, ou você não gosta de ler livros, você só assiste filme. É um conforto que você tem, você não se expõe ao que você deveria ter para melhorar. E eu fiquei pensando, caramba, as pessoas julgam o jovem rico e geralmente é todo mundo igual ao jovem rico e não renuncia os seus bens, os seus muitos bens, que era daquele jovem o dinheiro. Mas às vezes o nosso não é o dinheiro, às vezes é outra coisa. E a gente não renuncia por nome de Deus. A vida dele era quase perfeita, ele obedecia os seus mandamentos da forma plena, mas ele não deixava para trás a boia que segurava ele na praia, aquilo que segurava ele nesse mundo terreno. Como que ele poderia ir para o reino celeste se ele estava preso com coisas dessa terra? Não dava. E aí, o último exemplo que eu peço para os irmãos abrirem em Filipenses 1:21, que é o exemplo do apóstolo Paulo, que é um dos meus versículos favoritos. Eu tenho ele gravado porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aqui um momento, eu acho que final da renúncia e da transformação.
é você aceitar, você ser santificado de forma plena, você concluir a sua plenitude espiritual, você realmente mergulhar completamente dentro do mar e falar: a boia é ruim, a boia me segurava e eu estava perdendo tudo isso aqui. E você começa a ver o oceano, você começa a ver o coral, os corais, os peixes, tudo que você estava perdendo na praia. Que às vezes lá na praia você via uma coisa ou outra, você via uma alguinha que chegou da onda do mar, mas você não via um coral inteiro, que é uma floresta de algas que você achou tão bonita lá na praia, e você não via, porque você não estava mergulhado nas águas do Senhor. Esse é o chamado que Deus tem para nós: vinde e me segue, renuncia tudo aquilo que você tem aqui, para que você veja as glórias que eu tenho te preparado, que são muito mais do que essas que você tem aí e eu tenho aqui comigo. Amém. É só vir a mim e eu te mostrarei. A partir do momento que você renuncia a tudo aquilo, porque aquilo é ruim, eu estou te dizendo que é ruim, é só me ouvir. Tenha fé na minha palavra. Aquilo é ruim. Você acha que é bom porque você nunca viu nada diferente. Mas é ruim. É só uma parte, um resquício, um resto. Então deixa tudo e me entrega o seu tudo, para que eu te mostre o meu tudo, que é muito maior do que você e do que você já viu. Então, eu queria terminar essa mensagem com um convite e com uma reflexão. Primeiro, renuncie. Renuncie àquilo que está te prendendo. E aí eu pergunto: o que está te prendendo nessa terra? Eu estou em processo de descoberta do que é aquilo que me prende. Eu encontrei algumas coisas, mas eu sei que tem mais. Porque a nossa vida, essa vida terrena, ela oferece muitas coisas. Como eu já tenho dito na minha série, Satanás gosta de colocar uns apetrechos. Mas a gente tem que deixar tudo isso para trás e ver os tesouros, não os apetrechos, os tesouros de Deus, os tesouros celestes, não aqueles materiais. Não é o dinheiro, não é a felicidade humana, mas é a paz e a plenitude celeste, a plena paz, a plena felicidade e o pleno conhecimento que só Deus tem e pode nos oferecer. Só a felicidade de sermos seus amigos, não sermos seus servos que estão indo. No começo, às vezes, vai ser contra a nossa vontade, mas quando você percebe que é bom, Paulo diz aí: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele deixou aquela vida toda para trás. O morrer é lucro. O que ele disse com isso? A minha vida, se eu deixar para trás, é bom. E a minha vida é Cristo. Porque ele percebeu a plenitude que ele não tinha antes. Mesmo quando ele seguia toda a lei, de ponta a ponta, sendo ensinado pelo mestre Gamaliel, né? Gamaliel. Os nomes estão me fugindo hoje, gente, desculpa. Sendo ensinado em toda a doutrina judaica, em todos os seus livros e mais conhecimentos, mas ele percebeu que tudo aquilo não era nada. A sua instrução não era nada, porque ele percebeu que Deus, com um pouco, pode dar muito mais instrução do que você pode conseguir em uma vida toda de estudo nessa terra. E numa vida tentando conseguir a paz e a felicidade, você não conseguiria a paz e a felicidade que Deus pode te entregar em uma única parcela da sua entrega. Então, que a gente venha meditar nessa palavra e reconhecer as coisas que nós devemos deixar para trás, para que a gente encontre o que está à frente. Eu agradeço a oportunidade. Louvem ao Senhor com as palmas. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa, que, como o nosso Calvin falou, né, que às vezes a gente
põe sempre no centro, mas o centro tem que ser Cristo. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus.